Olá você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo certo? Professor Bruno Lira aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o novo curso de licitações e contratos. Pessoal, é o seguinte, aqui na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o tópico 14.3.5, disposições setoriais, compras e serviços, tá bom? Vamos começar a falar sobre esse tópico. Esse tópico, gente, ele tem 13 artigos aqui na verdade, do 40 ao 52, mas a gente vai trabalhar dois pontos importantes, tá bom? Eu reforço a mesma orientação que eu te dei lá na aula anterior. Qual foi a orientação? Leia a letra da lei, tem que ler. Mas em aula, a lei de licitações é muito grande, em aula a gente tem que elencar aqueles pontos que são comumente cobrados em provas de concurso de maneira mais frequente, né? De maneira mais corriqueira. Por isso, eu vou trabalhar dois pontos apenas aqui com vocês sobre este tópico. Ok, beleza. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Primeiro, o artigo 40. O artigo 40 ele cai muito. Porque esse artigo 40, gente, ele fala sobre esse planejamento aqui, ó. Ele fala sobre o planejamento. Lembra que nós falamos desde o início do nosso curso sobre essa questão de planejamento, o princípio, inclusive, aqui da licitação. E a administração pública ela deve fazer um bom planejamento das suas contratações. Quando ela planeja a sua contratação, isso quer dizer que ela pode otimizar essas contratações. Ela pode planejar as contratações de maneira bem planejada, de maneira a planejar a quantidade que precisa, a qualidade do bem que espera. Então, planejamento é importante. A antiga lei de licitações, a 8666, ela já trazia disposições parecidas com essas daqui. Já tinham na 8666. Mas ela falava sobre regras sobre compras. Tratava como regras de compras. Aqui ele fala sobre o planejamento de compras. Já traz uma perspectiva diferente. Então diz que o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte, eu já quero fazer uma ressalva com você aqui, tá? O que deve ser observado aqui nessas regras que nós vamos ver é um planejamento sobre a expectativa do consumo anual. Essa expectativa de consumo, gente, ela não é obrigatoriamente referenciada no exercício anterior. Como assim, professor? Ela não precisa necessariamente ter como referência o exercício anterior. Porque o exercício anterior não necessariamente vai ser o mesmo consumo que eu vou ter no ano que vem, nesse ano agora. Então a administração pública em um novo exercício, ela pode ter um consumo mais alto, mais baixo. Então esse planejamento ele é feito sobre técnicas adequadas, que nós vamos ver aqui, para estimar o consumo que ela vai ter naquele ano. Tá bom? Primeira regra, condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Aqui, gente, não quer dizer que as compras, elas devem ser iguais às compras do setor privado, até porque não pode, né, gente? Não pode. O Estado precisa licitar, o Estado precisa, quando ele firma um contrato, ele firma um contrato administrativo, que tem regras próprias, que tem normas específicas, e no setor privado não. Mas o que a lei tenta nos falar aqui no inciso 1 é uma tentativa de desburocratizar a compra pública. Porque, vejam, a priori, a compra no setor privado é uma coisa mais célere, que não tem tanta burocracia. É mais rápido, é mais simples. Então, à medida do possível, o Estado deve buscar as condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, à medida do possível. Por quê? Apesar de ter que obedecer às regras das leis de licitações, apesar disso, obedecendo essas regras, ele busca estar em condições semelhantes ao setor privado, para que a celeridade da compra aconteça, para que a burocratização não seja exacerbada. Tá bom? Então, buscando sempre isso, buscando as mesmas condições de compra e aquisição do setor privado. Segundo ponto, processamento por meio do sistema de registro de preço. Importantíssimo esse sistema de registro de preço, tá, gente? O SRP. O SRP, gente, ele é um procedimento auxiliar à licitação. A gente vai estudar ele em capítulos seguintes. E o SRP, ele deve ser buscado pela administração pública. É preferencial, vamos dizer assim. É um sistema de compra preferencial. Mas não é obrigatório. A lei não fala que sempre o processamento deve ser feito por meio do sistema de registro de preço. Não. Ele vai ser por meio do SRP quando pertinente, quando for o caso, quando possível. Tá bom? Muito cuidado, tem questãozinha de prova aí, colocando a casquinha de banana, dizendo que vai ser sempre SRP. Mas não. Terceiro, determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização provável.
quando ele for planejar essa compra, ele vai planejar e estimar a quantidade a ser consumida durante o ano, tá, gente? Ele estima. Então é com base, a definição dessa unidade, a definição dessa quantidade deve ser estimada. Deve ser estimada com base nessa utilização provável. Aí essa estimativa vai ser obtida, gente, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. O que é que isso significa? Isso significa, gente, que, mais uma vez, ele fala aqui em cima e repete aqui embaixo. Isso quer dizer que eu não vou tomar como base, como referência, o consumo do exercício anterior, não. Eu tenho um método de fazer uma estimativa do consumo atual, do consumo futuro. Então, é um consumo provável. Eu vou desenvolver adequadas técnicas quantitativas para identificar quanto é que naquele ano a gente vai consumir aquele produto ou serviço, mediante técnicas quantitativas, adequadas técnicas quantitativas. Tá bom? Então, mediante essas técnicas, nós vamos estimar a quantidade de unidade a ser consumida durante aquele ano no órgão. Condição de guarda e armazenamento que não permita a deterioração do material. Muito importante. Existem bens, pessoal, que são comprados, adquiridos pela administração, que eles precisam, por algum motivo, ser estocados. Eles precisam permanecer em estoque. Esses bens, pessoal, eles, quando forem estocados, precisam ser estocados em locais que permitam a guarda e armazenamento sem perigo de deterioração, sem perigo de perecer, tá certo? Então, uma boa condição de estoque, uma adequada condição de armazenamento para que não haja deterioração. E por último, o artigo 40 determina que a gente precisa atender a 3 princípios interessantes aqui, que é o princípio da padronização, do parcelamento e da responsabilidade fiscal. A padronização, gente, vai determinar que as compras feitas devem obedecer a um padrão técnico, estético e de desempenho previsto na administração pública. A administração pública, quando vai contratar, quando vai comprar, ela tem que ter um padrão bem definido, porque esse padrão é aquele padrão mais adequado para atender às necessidades do órgão, às necessidades da administração. Então ela estabelece um padrão e compra através desse padrão. Ela não pode ficar comprando produtos de padrões diferenciados. Pelo menos a regra é que não. A regra é que ela compre todos de um mesmo padrão. Então, o princípio da padronização considera a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas e de desempenho. Princípio do parcelamento. O princípio do parcelamento, gente, vai nos dizer que a administração pública, sempre que for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, ela vai fazer as compras de maneira parcelada. Por exemplo, quando ela vai comprar alimento, a gente sabe que na nossa economia brasileira o preço de alimento varia muito, né? Geralmente tende a crescer, mas às vezes cai também. Tem uma variação ao longo do ano. Então o Estado, se ele achar que é economicamente vantajoso, ele pode fazer o seguinte: em vez de fazer uma compra grande, ele pode fazer compras parceladas. Compras parceladas. Não precisa, porque fazendo compras parceladas, ele tem uma possibilidade de conseguir o melhor preço possível. Ele consegue o melhor preço aqui, depois o preço baixo ele pode comprar no melhor preço que já vai estar mais baixo, e aí por diante. Tá bom? Pode acontecer também, por questões técnicas, inclusive, se for um alimento perecível. Ele vai comprar, por exemplo, 1 tonelada de alface. Mas se isso for entregue de uma vez só, isso pode perecer, né? Então, ela combina a entrega para ser parcelada, por exemplo. Tá certo? E a responsabilidade fiscal, gente, ela vai dizer que deve ser feita uma comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. É óbvio, gente. Então, a gente sabe que a contratação pública só pode ser feita quando houver previsão orçamentária. Tem que ter previsão orçamentária, senão não pode ser feita determinada contratação, tá bom? Tem que ser previsto em orçamento. E aí, gente, sendo previsto em orçamento, a administração pública, ela vai fazer a contratação não em quantidade maior do que está ali, não. A quantidade tem que ser exatamente ali ou menor. Então, o que é que vai acontecer para averiguar o princípio da responsabilidade fiscal? Vamos ver. Essa contratação pretendida, ela está prevista em orçamento? É compatível isso daqui? Se a obra tem um valor de R$1 milhão, existe um orçamento firmado por lei, previsto em lei, destinando R$1 milhão para essa obra, feita para determinado órgão, por determinado órgão? Existe sim ou não? Se existir, tá beleza. Se não existir, não pode, não atende o princípio da responsabilidade fiscal, tá bom? Então tem que ter essa compatibilidade do previsto no orçamento ao estimado para a contratação. Aqui a gente finaliza esse artigo 40. Esse artigo 40, como eu falei para vocês,
importantíssimo. É bom fazer uma leitura e uma releitura para você não se dar mal na prova. Beleza? Aqui é o outro ponto que nós vamos ver, pessoal, que é a respeito da preferência de marca. Gente, a regra é que a administração pública ela não pode indicar marca quando vai fazer uma contratação. Ela vai comprar veículos, por exemplo, vai comprar carros. Ela não pode comprar, eu quero um Gol. Olha, eu estou licitando aqui um Celta, um Corsa, um Jeep Renegade, um Uno. Não, ela não pode fazer isso. Ela deve indicar as características do bem. Então ela diz assim, olha, eu quero um carro motor 1.0 que tem ar-condicionado, direção hidráulica e trava elétrica. Ela diz as características. Vendo a sociedade vendo aquelas características em edital, aí os fornecedores vão indicar e vão colocando suas marcas para concorrer. Então ali pode concorrer um Gol, um Celta, um Corsa, enfim. As marcas vão colocando, as fornecedoras vão colocando várias marcas para concorrer. Porque nesse caso o que importa é o objeto. É a especificação técnica e não a marca. Porém, gente, existe exceção lá no artigo 41, inciso 1. Existem 4 situações em que a marca pode ser indicada no edital. 4 situações em que o edital de licitação pode indicar a marca do bem que quer contratar. Então, primeiro aqui, necessidade de padronização do objeto. Vamos supor que determinado estado tem 1000 veículos compondo a frota de viaturas da Polícia Militar daquele estado. Exemplo, tá? Tem mais, mas exemplo. 1000 veículos. E esses 1000 veículos são da marca Toyota do modelo Corolla. Eu tenho 1000 veículos Corolla. Vamos supor que desses 1000, 10 veículos deram PT. Determinado ano, 10 desses 1000 veículos deram PT, capotaram, enfim, não serve mais para nada. A administração pegou a sucata e vendeu por meio de leilão. Ok, perfeito. O que é que vai acontecer agora? Ela precisa repor essa frota. Ela tem uma frota própria de 1000, perdeu 10, ficou 990. Mas ela precisa comprar mais 10 para repor a frota, para manter a padronização. Gente, ela tem 990 Corolla. Ela vai comprar 10 do quê? 10 Honda Civic? Não pode. Ela não quer. Ela poderia, mas ela não quer. Ela quer manter uma padronização. Ela quer que todos os veículos da Polícia Militar sejam Corolla. Então o que é que ela pode fazer? Faz a indicação da marca no edital. Lança o edital de licitação e coloca lá. Olha, eu quero Corolla. Tem que ser Corolla. Mas eu tenho um Civic aqui muito bom. Não serve, tem que ser Corolla. Porque eu quero manter a padronização do objeto. No caso, a padronização da frota aqui do meu estado. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, é uma possibilidade que ela vai indicar a marca. Em que ela vai indicar a marca. Então, vários fornecedores da marca Corolla podem se candidatar a essa licitação. Aí aqui, pessoal, é o seguinte. Logicamente que na prática, né? A gente sabe que hoje em dia a maioria dos carros oficiais, a maioria dos entes do Brasil são alugados. Existem alguns entes que adotam frota própria, mas aqui é só para você entender esse nosso exemplo. Aí aqui nós vamos ter a necessidade de manter a compatibilidade com padrões e plataformas já adotadas pela administração. Vamos para o mesmo exemplo dos carros? Ok. Eu tenho 1000 veículos Corolla. Existe um item que eu preciso para a manutenção desse veículo. Vamos supor, óleo de motor. Vamos supor que a administração pública ela faz a própria manutenção desses veículos. Ela não delega para a oficina terceirizada, não. Ela própria faz. Todo carro precisa de troca de óleo, não precisa? Um exemplo bem simples, mas enfim. Todo carro precisa de troca de óleo. Então ela vai comprar troca de óleo, ela vai comprar óleo de motor para fazer a troca desses veículos. Quando ela vai comprar óleo de motor, ela quer comprar o óleo de motor original. Ela não quer comprar qualquer marca. Ela quer comprar o original daquele veículo. Então ela pode, no edital de licitação, dizer assim, olha, eu quero óleo de motor da marca Toyota, ou então da marca recomendada pelo fabricante, porque o fabricante recomenda uma marca. Então ela pode, no edital de licitação, colocar o óleo é da marca X. Por quê? Porque eu preciso desse óleo e eu preciso que esse óleo que eu estou comprando mantenha a compatibilidade com o que eu já tenho. O que é que eu já tenho aqui? O veículo. Eu não posso, por exemplo, ter um Corolla e comprar um óleo de um Celta. Percebeu? Então eu posso indicar a marca desse óleo para manter a compatibilidade com o padrão já adotado pela administração. Tranquilo? Outro exemplo. Eu tenho aqui computadores da repartição, são computadores, todos eles usam o Microsoft Windows. Todos usam o Microsoft Windows. Todas as máquinas aqui da repartição são Microsoft Windows. A administração gastou uma fortuna para comprar, porque o Windows é caro, né?
Original, né, gente? Lógico que eu estou falando, você pode estar aí na sua casa. Não, professor, eu baixei na internet. Não, mas eu não estou falando desse caso. Estou falando da compra lícita, original, da aquisição lícita e original desse programa do Microsoft Windows do sistema operacional. A administração pública, lógico que não pode comprar pirata, ela tem que comprar original. Então, ela adquiriu esse sistema operacional original, tá lá. Vamos supor que ela precisa de um programa, e esse programa, um programa de escritório, vamos supor o Microsoft Office, tá? Vamos supor, e os técnicos de informática vão ficar loucos comigo agora, os professores de informática vão querer bater em mim, mas é só um exemplo. Vamos supor que para o Microsoft Windows só existe um programa de escritório, de aplicativo de escritório compatível apenas o Microsoft Office. Não existe nenhum outro, existem várias outras marcas no mercado, mas a única que é compatível com o Microsoft Windows é a Microsoft Office. E aí eu vou ter lá Windows, Excel, PowerPoint, Word, Excel, PowerPoint. São aplicativos, só essa suíte de aplicativo que é compatível com o Microsoft Windows. Então, o que é que o Estado pode fazer nesse caso? Nesse caso, o Estado pode chegar e dizer assim, olha, eu vou fazer uma edital de licitação, eu vou fazer uma licitação, e nessa licitação eu vou estipular no edital que eu quero o Microsoft Office. Não pode ter outro, não pode ter LibreOffice, não, tem que ser Microsoft Office. Porque somente o Microsoft Office é compatível com o sistema operacional Windows que eu já tenho. Ora, se eu comprar outro de outra marca, eu vou perder o sistema operacional que eu tenho? Não pode. Então eu compro aquela marca, indico ela, tem que ser ela para compatibilidade com a plataforma que já é adotada pela administração, tá bom? Mais uma vez, essa questão de se realmente, tecnicamente... vai vir alguém no comentário aqui dizer assim, professor, mas espera aí, o LibreOffice é compatível com Windows. Não, por favor, é só um exemplo aqui. Vamos supor que não seja, tá bom? Ok. Terceiro ponto que eu quero falar, terceira possibilidade em que a preferência de marca é possível é quando a marca é a única capaz de atender ao objeto contratado. Vamos supor, pessoal, que a administração quer comprar uma retroescavadeira para fazer uma obra bem específica. Só que só existe uma marca no mercado que fornece uma retroescavadeira que a administração precisa. Existem várias que fornecem retroescavadeira, mas aquele modelo que a administração quer para resolver o problema só tem uma marca. As outras não têm essa característica, compreende? Aí ela pode dizer, olha, eu quero a retroescavadeira da marca tal, porque somente essa marca atende minha necessidade. E aí, vários fornecedores que vendem essa marca podem se candidatar a essa licitação. Você pode pensar assim, professor, mas lá na inexigibilidade de licitação eu ouvi dizer, a gente vai ver lá na frente, mas você ouviu dizer em algum lugar que na inexigibilidade diz que uma causa de inexigibilidade é quando houver um fornecedor exclusivo, de fato. Mas esse caso, gente, não é que é um fornecedor exclusivo, é que a marca, entre aspas, é exclusiva. Como assim, professor? Só a marca atende. Mas eu posso ter 2 ou mais fornecedores fornecendo essa mesma marca. Eu posso ter a marca X, eu tenho vários vendedores dessa marca. Por exemplo, vamos falar de carro. Vamos supor que a administração disse que para resolver o problema dela lá, que ela tem, vamos falar de carro que é mais simples você visualizar. Somente um Fiat Uno Mille. Fiat Uno Mille é suficiente para resolver o problema que ela tem. Beleza. Ela precisa comprar um Fiat Uno Mille. Tem que ser. Somente ele serve. Show de bola. Ok. Por quê, professor? Porque ela quer um carro que faça 20 km por litro de gasolina. Na estrada com ar ligado. Se bem que o Uno Mille, se tiver com ar ligado, não anda. Mas enfim. Ela quer esse carro. Somente o Uno Mille resolve a situação. Ela indicou a marca. Mas eu posso ter várias concessionárias que vendem esse carro, né, gente? Então, nesse caso, não é fornecedor exclusivo. Eu tenho uma marca, somente essa marca serve, mas eu tenho vários fornecedores que podem vender essa marca, que podem oferecer proposta de preço, tá bom? Ok. O último caso, gente, em que pode haver indicação de marca, é quando essa marca facilitar a identificação do objeto. Gente, prestem atenção. Existem alguns itens, alguns bens, que a gente não conhece pelo nome do bem, a gente conhece por uma marca que é famosa, e essa marca, pra gente, é sinônimo do bem. Na verdade, não é. Por exemplo, Coca-Cola. Quem é que chega no supermercado e diz assim, olha, eu quero levar um refrigerante sabor cola? Ninguém fala isso. A gente fala Coca-Cola. Professor, mas eu tô levando uma Indaiá Cola. Tudo bem, mas você vai chamar aquilo ali de Coca-Cola. Porque quando aquilo tá no seu copo, você tá tomando, você não diz, que refrigerante de cola gostoso. Não. Você fala, que Coca-Cola gostosa. Porque a marca é referência. Então, no edital, vamos supor que a administração pública vai fazer um edital de licitação. E no edital ela diz assim, olha, eu quero... ela vai fazer uma festa, uma grande festa, vai fazer uma licitação para comprar os refrigerantes. Aí nessa licitação ela pode colocar assim, qual o item? Coca-Cola ou similar ou de igual qualidade.
Coca-Cola, ou similar, ou de igual qualidade, ou de qualidade superior. Ela pode colocar isso. Outro exemplo, cotonete. Quem é que chega na farmácia e no supermercado e diz assim, olha, eu quero uma haste flexível de algodão? Aquele negócio que a gente usa para limpar o ouvido. Não, a gente conhece por cotonete. É cotonete aquilo ali. Só que cotonete é uma marca. É uma marca de haste flexível de algodão. Então a administração, se for comprar cotonete, ela pode colocar no edital. Cotonete, ou similar, ou de igual qualidade. Ela não precisa colocar haste flexível de algodão. Sacou? Outro exemplo, Bombril. Quem conhece Bombril como esponja de aço? Quem chega no supermercado procurando esponja de aço? Não, a gente chega no supermercado procurando Bombril. Independentemente se é da marca Bombril, se é da marca Assolan, se é de qualquer outra marca. Mas a gente procura Bombril. Então ela pode colocar lá no edital Bombril, ou similar, ou de igual qualidade, porque poucas pessoas conhecem como esponja de aço. A gente conhece como Bombril. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, então essas são as possibilidades de indicação de marca. Ok? Sobre esse ponto aqui, sobre esse tópico da lei, eram esses dois pontos que eu queria falar com você. E agora a gente já pode fazer uma questão. Questão da banca FGV, e ela diz assim, ó. E ela diz assim: de acordo com a nova lei de licitações, o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo, show de bola, anual, e observar alguns requisitos, como o seguinte. Primeiro, condições de aquisição e pagamento semelhantes à do setor privado. Tá certo isso? Certíssimo. Letra A, o gabarito. Já coloco como gabarito aqui. Veja, condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Não é igual, é semelhante. Show de bola, sem problema nenhum. Letra A, já achamos o gabarito. Letra B. Processamento sempre por meio do SRP. Não é sempre não, meu amigo. É quando cabível, quando for o caso. Preferencialmente até pode ser. Mas sempre não. Não é sempre não. Não é sempre não. Por isso está errado. Letra C. Condições de guarda e armazenamento que viabilizem o menor preço. Ainda que tais condições permitam a deterioração do material. Mentira. Na verdade é assim. Condições de guarda e armazenamento que viabilizem a não deterioração do material. Não pode deteriorar. Por isso está errada a letra C. Letra D. Economicidade. Vedado o atendimento ao princípio do parcelamento. Errado. O princípio do parcelamento deve ser observado, né, gente? É um princípio que deve ser observado. Padronização, parcelamento, responsabilidade fiscal. Muito cuidado. E por último, letra E. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização. Até aqui, beleza. Tendo como referência o exercício anterior. Não há essa necessidade, não há essa referência, não há essa base do exercício anterior. A gente conversou várias vezes sobre isso. Aí ele fala, com estimativa que será obtida mediante adequadas técnicas quantitativas, ok. E vedado o fornecimento contínuo. Errado. Permitido. Tá bom? É permitido o fornecimento contínuo, não é vedado não. Tranquilo, gente? Então a gente fez a questão aqui de maneira bem objetiva, apenas para ilustrar o que a gente estudou nesse capítulo, ok? Estamos finalizando por aqui, pessoal, a nossa aula. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender melhor os pontos aqui que nós trabalhamos. A partir da próxima aula, já é um novo tópico, a gente fala sobre a questão das fases do processo licitatório, começando pela publicação do edital, a fase externa da licitação, tá bom? E aí são pontos interessantes, são as fases da licitação, depois a gente vai falar sobre contratação direta e seguimos para os demais pontos aqui do procedimento licitatório. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer a você por você estar comigo aqui até esse momento. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender todos esses pontos importantes desse capítulo aqui sobre licitações públicas na nova lei de licitação. Em caso de dúvida, você vai mandar sua dúvida para cá, Prof. Bruno Lira, lá no Instagram, tá certo? Você manda sua dúvida direto para mim, que a gente bate um papo sobre o conteúdo, ok? Forte abraço, eu vou te encontrar na próxima aula. Valeu, até mais, tchau, tchau!